Zé Arigó, o bisturi invisível e o martírio da caridade. José Pedro de Freitas, imortalizado como Zé Arigó, representa um dos capítulos mais desconcertantes e profundos da fenomenologia mediúnica mundial. Natural de Congonhas, Minas Gerais, Arigó era um homem simples, de instrução primária e pai de família, que a partir de 1950 tornou-se um instrumento de curas e cirurgias espirituais extraordinárias sob a direção do espírito do Dr. Fritz. Diferente dos pesquisadores de laboratório, Arigó vivenciou a mediunidade no campo de batalha do sofrimento humano, realizando intervenções cirúrgicas sem anestesia, sem asepsia e com instrumentos rudimentares, como facas de cozinha e canivetes, sem que houvesse infecções ou dor insuportável nos pacientes. Sua trajetória desafiou a medicina convencional e a parapsicologia, atraindo cientistas de renome internacional, como o Dr. Andrija Puharich, que buscaram, sem sucesso, explicar as leis físicas que permitiam tais prodígios. A prática mediúnica de Arigó foi marcada por uma rapidez e precisão sobrenaturais, onde o diagnóstico era instantâneo e as prescrições, muitas vezes em caligrafia e terminologia médica alemã arcaica, eram feitas em segundos. Arigó jamais cobrou por seus atendimentos, mantendo uma postura de abnegação cristã que contrastava com as acusações de charlatanismo e curandeirismo que o cercavam. Para o filósofo e pesquisador J. Herculano Pires, Arigó era um fenômeno limite, uma evidência viva da interação direta entre o plano espiritual e a matéria, capaz de alterar a fisiologia humana por meio de uma força magnética dirigida por inteligências do além. Sua vida era uma demonstração prática de que a cura espiritual transcende as barreiras da biologia conhecida, funcionando como uma prova objetiva da existência e da atuação do perispírito no processo de restauração da saúde. O aspecto do martírio na vida de Arigó manifestou-se através das sucessivas perseguições judiciais e prisões que sofreu. Acusado de exercício ilegal da medicina e curandeirismo, Arigó enfrentou sentenças que o levaram ao cárcere em 1958 e 1964, apesar do massivo apelo popular e do apoio de figuras ilustres, como o então presidente Juscelino Kubitschek, cuja filha teria sido curada pelo médium. No tribunal, a defesa de Arigó e sua própria postura humilde evidenciavam o conflito entre a lei dos homens e a fenomenologia do espírito. Ele não se defendia como médico, mas como um aparelho à disposição de uma força superior, aceitando sua pena com resignação cristã. Sua prisão transformou-se em um marco histórico de intolerância científica e religiosa, onde o Estado tentava punir, com o rigor da lei, resultados positivos que a própria medicina oficial muitas vezes não conseguia alcançar. Mesmo sob a pressão do cárcere e das constantes ameaças, Arigó manteve-se fiel à sua missão, atendendo aos necessitados até o último dia de sua vida. O impacto de sua mediunidade não se limitou às curas físicas. Ele provocou uma revisão necessária nos conceitos de parapsicologia e metapsíquica da época. Cientistas americanos e europeus documentaram suas cirurgias em filmes e fotografias, registrando cortes imediatos que não sangravam ou que estancavam sob o comando do médium. Arigó provou que a mediunidade de cura é uma faculdade de serviço, um martírio voluntário, onde o instrumento humano sacrifica sua privacidade e tranquilidade em favor do próximo. Sua vida foi um exemplo vivo de que o espiritismo é uma doutrina de fatos que, ao se manifestarem, destroem o materialismo e abrem as portas para uma compreensão mais vasta do destino humano. A desencarnação prematura de Zé Arigó em um acidente automobilístico em 1971 interrompeu uma das missões mais impactantes da história do espiritismo no Brasil. Mas seu legado permanece inabalável. Ele deixou para a posteridade a certeza de que o mundo espiritual não é uma abstração, mas uma realidade que pode intervir diretamente na matéria para aliviar o sofrimento. A trajetória do bisturi invisível de Congonhas continua a inspirar pesquisadores e devotos, servindo como um pilar de sustentação para a fé raciocinada. Arigó foi o elo entre a dor da terra e a ciência do céu,
revelando que a verdadeira medicina do futuro incluirá o espírito como parte integrante do processo de cura. Sua memória é honrada não como a de um santo, mas como a de um trabalhador incansável que provou que, com amor e mediunidade, o impossível se torna um fato cotidiano.